Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este capítulo 9 é extremamente interessante, pois ele aqui revela uma oração. É muito interessante verificar que a palavra de Deus tem várias orações e é muito interessante notar que algumas delas se encontram em capítulos 9. Estas orações que são registadas nas Escrituras, essencialmente no Velho Testamento, é interessante ver que também 3 delas se encontram registadas em 3 livros desta época: Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Então nós vamos começar pelo primeiro verso deste capítulo 9 do livro de Esdras, e diz assim a palavra de Deus: A dado momento, os chefes judeus vieram dizer-me que muitos de entre o povo e até alguns sacerdotes e levitas tinham seguido costumes extremamente reprováveis dos povos pagãos que viviam antes na terra dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e os egípcios e os amorreus. O nosso estudo hoje é fundamentado aqui nesta oração. E vemos que chega esta primeira notícia a Esdras, de que havia atitudes, havia atos, havia costumes que eram reprováveis da parte de Deus. Nós vamos dedicar então a este nosso tempo a olhar aqui para esta oração. É uma oração extremamente interessante. O contexto em que Esdras vai fazer esta oração é exatamente este contexto, em que a pessoa se apercebe do caos moral em que a nação de Israel estava ainda a viver. Apesar de um primeiro momento, como nós já vimos nos programas anteriores, que o povo procurou, abandonar o pecado, ainda havia muito trabalho para fazer. Provavelmente é como na nossa vida. A nossa vida, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, confessamos o nosso pecado, reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, mas provavelmente ainda há muitas áreas da nossa vida que necessitam ser purificadas, necessitam ser trabalhadas. E nós vemos que Esdras é confrontado com esta situação. O povo de Israel que estava ali tinha-se misturado com os outros povos. Absorveram as práticas pagãs dos cananeus, dos heteus, e dá ali uma lista de nomes de povos que estavam a habitar aquela região, os quais Israel havia adotado as suas práticas e os seus costumes. Isto nos alerta para uma primeira questão. Muitas vezes nós, ao convivermos com pessoas que não têm os valores de Deus, e temos que conviver com elas, a Bíblia não faz apelo nunca a uma vida monástica, uma vida isolada, uma vida escondida. De forma nenhuma, a Bíblia diz para nós vivermos no mundo, para nós não pactuarmos com os valores do mundo. E é exatamente isso que nos alerta este texto. O povo conviveu de tal forma com aqueles povos que ali estavam que adotou os seus costumes. E a pergunta para si é: quais são os costumes que você tem, que se calhar já nem dá conta, que interiorizou, absorveu de outras práticas, de outras coisas que não têm a ver com as Escrituras? Eu creio sinceramente que nós, cristãos, necessitamos refletir seriamente sobre os valores de Deus e pôr esses valores na nossa vida. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 1 e 2, ele diz exatamente que nós devemos transformar a nossa mente. Não nos conformar com o mundo, mas transformar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Isso só pelo poder de Deus. É fundamental nós não nos conformarmos com os valores do mundo. Como estava aqui o texto a dizer, o povo de Israel foi absorvendo aqueles costumes, aquelas práticas, e já não davam conta de que eram práticas contrárias à vontade de Deus. Não é nada mais triste do que ver um cristão que vive dessa maneira. Um cristão que já não se dá conta que aquilo que faz de errado é errado. Um cristão que já não se apercebe que as trevas são trevas. E quando isso acontece, realmente é algo muito triste. E é exatamente também aí que nós lemos no livro de Isaías
no capítulo 5, antes daquela grande revelação que Isaías tem do capítulo 6, da presença de Deus, ele diz que é tremendo, Deus odeia, Deus detesta quando alguém chama a mentira verdade e a verdade mentira, chama as trevas luz e mistura tudo e já não há realmente conhecimento do bem e do mal. Eu às vezes costumo brincar e dizer que o grande pecado de Adão e Eva foi tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal. E eu creio que às vezes nós estamos a perder esse pecado original e precisaríamos de ficar com ele mais claro entre nós. Precisávamos realmente perceber o que é correto e o que é incorreto. Estamos cada vez mais misturados. As zonas cinzentas cada vez são maiores. Há cada vez menos definição do que é correto e o que é incorreto. E isso é algo que nós só podemos restabelecer ao voltar para as Escrituras. O povo em Israel estava desta forma envolvido com os costumes pagãos. E nós já temos falado várias vezes aqui no nosso programa que costumes pagãos eram esses. Não estamos a falar de alguém que é antipático, não estamos a falar de alguém que simplesmente, enfim, é uma pessoa mais aborrecida. Então é disto que estamos a falar. Aqui os costumes pagãos envolviam a prática de queimar crianças vivas, bebés, oferecer aos ídolos. Uma das práticas daqueles povos naquela altura era uma imagem de bronze levantada naquela região e então colocavam uma fogueira por debaixo das mãos dessa imagem, que ela tinha as mãos estendidas, e aquela imagem ficava incandescente por causa do fogo que colocavam por debaixo. E quando as mãos estavam incandescentes, em brasa, então ali colocavam um bebé em sacrifício àquele Deus. É destas práticas que o texto bíblico está a falar. É disto que Deus abomina. E eu acho que qualquer pessoa de bom senso abomina este tipo de práticas. Oferecer um bebé sobre uma imagem incandescente. E era disto que Deus dizia que os povos ali à volta não deveriam praticar. E o povo de Israel não deveria pactuar com este tipo de práticas. Este é um exemplo das várias práticas que aquele povo tinha. Haveria muitas outras que eu poderia citar aqui e que eram realmente coisas odiondas, coisas realmente terríveis que estes povos praticavam. Por isso mesmo, o povo de Israel não deveria de absorver este tipo de práticas de corrupção, mentira, engano, a entrega de crianças inocentes a práticas escabrosas. Então eles deveriam se abster deste tipo de práticas. Mas é interessante ver de novo o verso 1. Eu gostava de chamar a sua atenção, porque não é só o povo que está envolvido. Olhe bem aqui o texto no verso 1 diz: a dado momento os chefes judeus vieram dizer que muitos de entre o povo, e diz o texto a seguir, e até alguns sacerdotes e levitas tinham seguido os costumes extremamente reprováveis dos povos pagãos que viviam antes na terra. Primeiro que eu gostaria de salientar aqui e nós já tratámos disso, foi as práticas que eram terríveis que estes povos praticavam. E o povo adotou estas práticas e já nem se dava conta. Por outro lado, é necessário ver que, infelizmente, até alguns sacerdotes e levitas estavam envolvidos neste tipo de práticas. E é triste realmente quando a liderança espiritual de uma nação já não sabe o que é certo ou errado. Quando o povo pratica abominações e há líderes espirituais que podem chamar a nação à razão, então há alguma esperança ainda para que a nação mude de comportamentos. Agora, quando os próprios líderes estão eles próprios a fomentar práticas e a conduzir a nação em práticas que são realmente reprováveis, então significa que há muito pouca esperança para aquela nação sair daquele beco, sair daquele fosso onde se encontra. E é triste verificar que a nação de Israel encontrava-se nesta situação. Os próprios líderes espirituais estavam envolvidos em coisas que eram contrárias à vontade de Deus. E então deixa de haver alguém que possa chamar a nação a uma razão. Deixa de haver alguém que possa alertar para aquilo que é errado. Mas continuemos a ver o texto aqui no verso 2 deste capítulo 9. Diz assim: homens de Israel tinham casado com as raparigas desses povos e tinham levado os seus filhos a celebrar casamentos semelhantes. Dessa maneira, o povo santo de Deus se estava a misturar com essas pessoas. Os chefes políticos eram então dos piores nesse tipo de transgressão.
Aqui é importante dizer, mais uma vez, que eram os próprios líderes, os príncipes, os políticos, os magistrados, os religiosos, que realmente estavam a promover este tipo de situação. É importante dizer também que aqui Deus não está a falar de uma questão cultural. Deus não está a dizer que é pecado misturar raças. Não é isto. Não é uma atitude racista que está aqui a ser descrita. Mas tem a ver com a diferença espiritual. A diferença realmente em termos dos valores e da relação com Deus. E é isto que Deus abomina. Deus não pode permitir que os seus filhos se misturem com os filhos das trevas. E era disto que Deus estava a falar. E ainda hoje este princípio se mantém válido. A palavra de Deus mostra claramente que Cristo e o diabo não têm ligação. O apóstolo Paulo diz isto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. E isto deve ser levado muito a sério. E infelizmente às vezes vejo jovens e menos jovens e pessoas adultas e pais de filhos cristãos que desprezam este princípio das Escrituras. A palavra de Deus mostra muito claramente que não pode haver ligação entre Cristo e Satanás. Assim não pode haver ligação entre um cristão e um não cristão. Como é que alguém que não tem os mesmos valores de Deus, como é que alguém que não tem os mesmos princípios de Deus se vai ligar num matrimónio com alguém que realmente segue esses valores, prossegue no servir a Cristo? Então é fundamental que aqueles que são cristãos percebam que não há ligação entre Cristo e Satanás. Não há ligação entre os valores de Deus e os que não são valores de Deus. Agora, eu não estou a dizer que a pessoa que não tem Cristo não é uma pessoa simpática. Pode ser muito bem uma pessoa simpática, uma pessoa boa, mas está-se a falar de uma questão de natureza. Muitas vezes nós desvalorizamos os princípios espirituais e a palavra de Deus mostra claramente que aqueles que se ligam a Cristo mudam a sua natureza, deixam de ser pecadores para passar a ser santos. Deixam de ser, e eu agora vou dizer aquilo que Jesus disse, filhos do diabo para passarem a ser filhos de Deus. Eu sei que com estas palavras poderei estar a chocar alguém, mas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo com estas palavras chocou as pessoas que o ouviram na altura em que ele as proferiu. Pois aquelas pessoas que ouviram Jesus a dizer isto pensavam, mas nós somos filhos de Abraão, temos Abraão como pai, como é que Jesus pode dizer isto? Realmente aqueles que não seguem a Deus não têm Deus como pai. São criaturas de Deus, é verdade, mas não são filhos de Deus. É por isso mesmo que as Escrituras lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, dizem que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É disto que estamos a falar. E por isso mesmo não se pode ligar uma pessoa que tem a natureza divina com alguém que não tem natureza divina. Não se pode ligar alguém que tem o Espírito Santo de Deus nele com alguém que não tem o Espírito Santo de Deus nele. E isto é algo muito sério, tanto é que o texto bíblico aqui está a falar deste assunto. Portanto, não está a falar de uma questão racial, não está a falar de um aspecto cultural, está a falar de uma ligação espiritual. E vemos que, infelizmente, até os governantes, os sacerdotes, estavam envolvidos nesta prática e esqueceram-se os princípios de Deus. E como diz as Escrituras, por falta de profecia o povo se corrompe. É necessário realmente que a palavra de Deus continue a ser proclamada. É necessário que as verdades de Deus sejam ditas, mesmo quando as pessoas talvez não querem ouvir, mesmo quando as pessoas vivem em pecado e por isso mesmo não querem ouvir a verdade de Deus, mas é necessário que essas verdades continuem a ser proclamadas, porque de outra forma como é que nós poderemos saber o caminho? Como é que de outra forma nós poderemos saber realmente qual é a vontade de Deus? Eu sei que muitas vezes é difícil nós ouvirmos a voz de Deus. Eu falo por mim próprio, eu não gosto que ninguém me aponte os meus erros, é difícil nós admitirmos os nossos erros. E muito mais quando nós temos alguma coisa na nossa vida que nós já fazemos por hábito, nós já fazemos como costume, adotamos isso como princípio para a nossa vida e vem Deus e diz, isso não está de acordo com a minha vontade. Eu sei que isso dói, porque me dói a mim também. Mas também sei, pela minha própria experiência, que vale a pena prosseguir na vontade de Deus. E eu sei porque próprias Escrituras o dizem. Quando nós fazemos a vontade de Deus, então realmente recebemos também as bênçãos que Deus tem para nós.
Então aqui vemos que Deus desafia o povo a viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida em que aqueles que são servos de Deus não pactuam com práticas contrárias à vontade de Deus. E então esta história aqui relata-nos aqui a atitude do povo de Israel, que ao prosseguirem nesta atitude seria como um suicídio coletivo se eles se mantivessem nessa questão. Eles desapareceriam neste mar de pecado. E a Bíblia registra estes casos nas Escrituras para nosso exemplo. Assim como registrou os casos da cidade de Sodoma, Gomorra, aquilo que aconteceu com Noé e aqueles habitantes naquela altura. E nós vemos realmente que uma nação que persiste no pecado, seja ele de que género for, corrupção, imoralidade, a abertura muitas vezes a práticas contrárias à vontade de Deus, a libertinagem na área sexual, em que cada um hoje em dia, enfim, já acha que pode fazer o que bem entende. Infelizmente no passado, algumas vezes se taxava as pessoas e etiquetava as pessoas, enfim, rotulavam as pessoas aqui e ali, as pessoas ficavam marcadas, mas ao mesmo tempo isso muitas vezes servia para ajudar as pessoas a terem alguns cuidados na sua vida, a forma como se conduziam. Mas por outro lado, quando abrimos a um certo laxismo, deixamos as coisas sem definição, verificamos que isso vai começando a corroer a sociedade por dentro e mais cedo ou mais tarde essa sociedade desmorona. Foi o que aconteceu com o Império Romano, grego, babilónico e é o que está a acontecer aqui com a nação de Israel. O povo escolhido de Deus muitas vezes chegou a ser encaminhado para veredas que levavam a se afastar de Deus. E isso fazia com que o povo praticasse pecado, coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. E por isso mesmo Deus deixava de olhar por eles. Mas prosseguindo aqui no nosso texto, diz assim: quando ouvi isso, rasguei a roupa, pus as mãos na cabeça, puxando pelos cabelos, arrepelei a barba e caí numa cadeira em profundo desalento. Vemos como Esdras reage a esta situação. Ele fica completamente desarmado diante deste caos de vida social, diante deste caos em que o povo se encontrava. E diz o texto ainda no verso 4: muitos dos que temiam a Deus de Israel, na sequência deste pecado do povo, vieram sentar-se ao meu lado até ao tempo do sacrifício da tarde. Vemos que realmente aqueles que buscam a Deus ficaram tão desanimados com o que o povo estava a viver que se sentaram atónitos, sentaram-se desanimadíssimos diante desta situação. Eles que vinham tão entusiasmados para reconstruir o templo, vinham tão entusiasmados com o cuidado de separar as pessoas de uma forma piedosa, aqueles que realmente vinham com o desejo de servir a Deus, chegam à nação e está este caos instalado. E diz o texto no verso 5: por fim levantei-me profundamente perturbado perante o Senhor, pus-me de joelhos, levantei as mãos a Deus e clamei: ó meu Deus, estou extremamente confuso e envergonhado ao levantar o rosto para ti, porque os nossos pecados se acumulam bem acima das nossas cabeças e a nossa culpa salta até aos céus. Aqui Esdras está profundamente convicto do seu pecado. E é possível que seja por este texto também que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, no sentido de receber de Deus a orientação, mas também no sentido de mostrar que as suas mãos foram purificadas pelo sangue de Cristo. Mas o verso 7 ainda prossegue, esta oração é extremamente bela e diz: toda a nossa história traz a marca do pecado. E por essa razão os nossos reis e os nossos sacerdotes foram mortos pelos reis pagãos. Fomos feitos cativos, fomos roubados, desgraçámo-nos, tal como ainda hoje acontece. Neste texto aqui vemos como Esdras solidariza-se com o pecado do povo. Ele reconhece o pecado em que estão envolvidos. E também sabe que se eles se arrependerem, Deus ouvirá a sua oração. E é esta a promessa que Deus tinha dado a Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, onde diz: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim um lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus caminhos maus,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Vemos como Esdras tinha bem conhecimento destas escrituras, por isso ele se volta para Deus e prossegue o verso 8. Mas tinha-nos sido dado ultimamente um momento de descanso, porque permitiste que alguns de nós regressassem a Jerusalém do cativeiro. Deste-nos um momento de alegria e uma nova vida no meio desta escravatura. Pois éramos escravos, mas no teu amor e misericórdia não nos abandonaste nesta situação. Antes fizeste que os reis persas nos fossem favoráveis, ao ponto de até nos darem ajuda na reconstrução do templo de Deus e na reedificação das muralhas de Jerusalém, para poder tornar-se uma parede defensiva em todo o Judá. Está a relatar a boa mão de Deus sobre o povo e diz: agora, ó Deus, o que podemos nós dizer depois do que está a acontecer? Mais uma vez transgredimos as tuas leis e te abandonamos. Os profetas avisaram-nos de que a terra que iríamos possuir estava totalmente corrompida pelas práticas imundas dos povos que aqui viviam, de uma ponta à outra, e a terra estava manchada de corrupção. Em consequência, disseste-nos para não deixarmos as nossas filhas casarem com os filhos deles, nem os nossos filhos casarem com os deles, e que nem sequer os ajudássemos, fosse de que maneira fosse. Disseste-nos que só seguindo este princípio nos tornaríamos numa próspera nação e nos legaríamos aos nossos filhos uma prosperidade perene. E agora, mesmo depois do cativeiro no exílio, por causa da nossa maldade, e fomos punidos muito menos do que aquilo que merecíamos, mesmo tendo deixado que alguns de nós retornassem, desobedecemos aos teus mandamentos novamente e permitimos casamentos com gente que pratica coisas abomináveis. Certamente que a tua ira nos destruirá até ao ponto de nem este remanescente escapar. Ó Senhor Deus de Israel, Tu és um Deus justo. Que esperança podemos nós ter? Se quiseres exercer a Tua justiça sobre nós que estamos aqui diante de Ti. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.